Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Eu vou ler a partir do verso 22. E diz assim: é a justiça de Deus mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós, antes de tudo, louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome, e agradecemos, Pai, por essa maravilhosa graça que um dia nos alcançou. É dela que nós falaremos nessa manhã. Ajude-nos, Deus, a entender, compreender a Tua palavra. Ajude-nos, Deus, a colocar em prática aquilo que o Senhor nos vai ensinar. Que tudo seja para honrar e glorificar o Teu santo nome. E honrar, Deus, e glorificar a Tua obra realizada por meio de Cristo Jesus ali na cruz. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos fazendo uma série de pregação a respeito do livro de Romanos. Nós já falamos desde o capítulo 1, fazendo exposição do que Paulo está falando aqui em Romanos, e com certeza a gente precisa ir um pouco devagar, porque são muitas informações, são muitas verdades, e por isso que às vezes a gente acaba demorando um pouco para avançar. Mas nós chegamos aqui no capítulo 3, no verso 22, e se você gostaria de acompanhar as pregações, tudo que já foi falado desde o capítulo 1, dessa exposição que nós fizemos, você consegue acompanhar pelo YouTube da igreja, tá bom? Então, lá está desde o capítulo 1, as pregações que foram feitas, de todos os versos que nós estamos acompanhando, e chegamos agora no versículo 22 do capítulo 3. Lembra que a passagem de Romanos, desde o capítulo 1 até o 3, ela está apresentando para a gente uma terrível situação, uma terrível e difícil posição do homem. Ou seja, Paulo ele tenta mostrar que não há um fio de esperança, não há uma perspectiva de resgate por meio de obras, por meio dos homens. Então é isso que Paulo faz desde o capítulo 1 até o 3, de mostrar a situação do homem, aonde ele está, a situação em que ele está, e de que ele precisa de alguma coisa. Ele precisa de algo que está fora dele. Porque o que Paulo diz é que, olha, por causa dessa situação, por causa do que você é, o estado que você é, ó homem, você não conseguirá nada diante de Deus, não vai conseguir mérito nenhum diante de Deus. E louvado seja o Senhor, porque agora ele chega no mas agora, como nós vimos na pregação passada. Então, Paulo ele interrompe essa sequência de tragédia e ele traz uma nova informação. Ele diz, mas agora Deus intervém. A justiça de Deus, a parte da lei, agora é revelada. Ela se torna conhecida. E essa justiça, então, ela é aplicada a todos aqueles que creem, todos aqueles que confiam no Senhor Jesus, aqueles que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa justiça de Deus, que até então não tinha sido revelada de forma plenária, de forma completa, agora é revelada em Cristo Jesus. E aqueles que creem em Cristo Jesus têm, então, essa justiça de Deus aplicada em sua vida. Então, enquanto o versículo 21 aqui informa que a salvação justa não é obtida por base na observância da lei, por obras, agora nesse versículo que Paulo está tratando, a partir do verso 22, diz que a salvação ela é obtida por meio da fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, a fé aqui, ela se refere à dependência total no Senhor Jesus Cristo, como o seu único, como o seu suficiente Salvador.
É Ele que é a única esperança da nossa existência no céu. É apenas por meio de Cristo. Então a fé, ela se baseia na revelação da pessoa e obra de Cristo que nós encontramos na Bíblia e a confiança então dessa pessoa naquilo que ela conhece a respeito de Jesus. E a pergunta é: você confia plenamente em Jesus? Você confia plenamente na sua salvação somente por Jesus? Ou ainda você está tentando ser aceito por Deus por meio das suas obras, ou tentando achar alguma coisinha ali, aqui ou ali, para tentar provar para Deus que de repente você poderia ser salvo? E Paulo vai dizer que se você tenta fazer isso, se a tua intenção é mostrar alguma coisa para Deus, você na verdade vai ser mais punido ainda, porque não tem nada em você que possa agradar a Deus. Então vamos fazer uma exposição a partir do verso 22 aqui. Não fecha a sua Bíblia. Paulo diz assim: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então veja, meus irmãos. Primeiramente, a fonte da justificação é Deus e sua graça. O fundamento da justificação é a cruz de Cristo. E o meio pelo qual nós recebemos essa justiça é a fé. Nós somos justificados não por causa da fé, mas por meio da fé. Isso nós precisamos entender bem, porque a fé, ela não é a base da justificação, mas é um instrumento. Nós somos justificados pela obra de Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. É por isso, por essa razão que eu e você somos justificados. Mas como que nós recebemos esse benefício? Como que nós recebemos essa justiça? Então, é por meio da fé. Por isso que a fé, ela é um instrumento. E Paulo, ele destacou aqui nos versos anteriores, qual é o objeto da fé que salva. O objeto da fé que salva, que nos traz justificação, é justamente a fé em Jesus Cristo. Infelizmente, hoje, se fala de fé de muitas formas, e é fé sobre tudo. É fé no time, é fé no projeto, é fé na vida, é fé na fé, né? Então, a gente tem vários tipos de fé hoje e acaba nos confundindo. Mas veja, não existe fé cega. A fé não é algo irracional. A fé não é algo ilógico, como muito se prega por aí, ou como muito tenta se vender por aí. Não. A fé é firmada na rocha da verdade. É Cristo Jesus. É aquilo que Ele ensinou, é aquilo que Ele fez. E nós somos firmados. Nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. O objeto da nossa fé é Cristo Jesus. Ela está firmada em Cristo Jesus, na verdade. Então, a fé, no caso da salvação, ela é o meio, então, em que nós recebemos a graça que Deus nos oferece. Isso nós vimos, meus irmãos, na pregação passada, mas agora eu gostaria de continuar, porque eu não falei na pregação passada dessa parte B, que o texto aqui que Paulo continua, ele afirma: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja, não há distinção, sem diferença. Nesse ponto, Paulo aqui, ele resume o seu raciocínio dos 3 primeiros capítulos que nós vemos até aqui. Paulo está dizendo, olha, não há distinção diante de Deus. O judeu não tem um privilégio especial. O gentio não está em desvantagem. Porque todos, e aí ele fala, todos, sem exceção, carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem dessa glória. Carecer aqui, meus irmãos, significa justamente no grego faltar, não atingir um alvo. Então veja, não alcançar algo necessário. Quando a gente vê nesse contexto todo, Paulo está dizendo que o ser humano não consegue atingir o padrão de santidade, o padrão de justiça, o padrão da glória de Deus. O ser humano não pode fazer isso, ele não consegue. Devido a seu estado, ele nunca vai chegar a esse padrão. Então,
a glória de Deus, alguns vão dizer que essa glória é a presença de Deus, então carecer da glória significa também estar sem a presença de Deus, sem a sua presença graciosa, bondosa. Ou seja, onde se carece a glória, é manifestado a ira. Onde não tem a glória de Deus, onde não tem a presença de Deus, tem a sua ira. Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Então veja, o nosso pecado, o nosso estado pecaminoso, ele nos afasta completamente de Deus. É por isso que nós não temos relacionamento com Ele. É por isso que carecemos da glória, do padrão de Deus. E aí, meus irmãos, eu estou tentando nos levar para essa situação novamente, porque é só a gente enxergando essa situação é que nós conseguimos compreender o porquê que Deus tem que intervir, porquê que Deus tem que vir até o homem. Fato é que por conta do nosso pecado, nós perdemos qualquer possibilidade de relacionamento com Deus, porque Ele é santo, porque Ele é justo, porque Ele é puro. E essa é a razão principal da necessidade do Evangelho que Paulo está trazendo aqui. Essa é a razão do porquê Deus precisa intervir e precisa que seu Filho venha ao mundo para trazer salvação à humanidade. Porque todos carecem da glória de Deus. Meus irmãos, quando nós somos restaurados, somos regenerados, essa glória de Deus, ela pode ser percebida novamente. Romanos 2:10, nós vimos: haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então veja, aquele que é restaurado, aquele que nasceu de novo, se aproxima novamente dessa glória de Deus, esse relacionamento de Deus. Então, eu e você devemos reconhecer, antes de tudo, a nossa condição pecaminosa, a nossa incapacidade de alcançar qualquer justiça por conta própria. Nós perdemos a glória de Deus. A nossa natureza corrompida é incompatível com essa santidade, com um Deus que é santo, santo, santo. Isso, então, deve nos conduzir à humildade, à dependência da graça total de Deus. Você já admitiu na sua vida que você é um pecador? Que você, sem Cristo, está distante da glória de Deus, do padrão de Deus? Ah, mas pastor, eu faço tanta coisa boa. Mas sem Cristo, você está longe, está cada vez mais longe do padrão da glória de Deus. Verso 24. Sendo justificados, então, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos, veja que sem a cruz, a justificação de injustos, se você não tem Cristo, se não há Cristo, a justificação seria injustificada, ela seria imoral. Ou seja, seria impossível de acontecer. Uma vez que Cristo derramou seu sangue em uma morte sacrificial por cada um de nós, pecadores, Deus agora pode justamente justificar injustos. Espero que você não tenha perdido a linha do raciocínio. Mas veja, porque Jesus é santo, porque Jesus é puro, e Ele nos deu a vida, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, agora Deus pode, então, justificar alguém que é injusto. Porque se não é por Cristo Jesus, não há forma de justificar o pecador. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém pode morrer pelo outro e justificar o outro. Somente Jesus, Filho de Deus, tem essa capacidade santa de justificar aqueles que são injustificados por si próprio. Então lembramos, meus irmãos, aqui
daquela grande diferença que temos de misericórdia e graça. E nós falamos o tempo todo que Deus nos alcançou pela sua misericórdia, que Deus nos alcançou pela sua graça. Mas veja, há diferença. Na misericórdia de Deus, Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. E o que nós merecemos que Paulo está falando? A morte eterna. É isso que nós merecemos. E misericórdia de Deus é justamente não nos dar aquilo que nós merecemos. E em sua graça, então, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Olha só a diferença. A misericórdia, Deus não nos dá aquilo que merecemos. E a graça é algo mais, é um plus. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Que é a justificação. Ou seja, não há mérito em nós. Toda a graça está em Deus. Meus irmãos, essa é a justiça de Deus. E ela é realizada de forma gratuita. Exatamente isso que Paulo está enfatizando aqui. Salvos pela graça de Deus de forma gratuita. Nós não temos acesso a uma contabilidade. Nós não vemos aqui o crédito e o débito de cada indivíduo sendo colocado diante de Deus. Como muito se é pregado por aí. Não, se você faz coisas boas, você está recebendo crédito. E aí quando for debitar, você tem crédito. É exatamente o contrário que Paulo está dizendo. Veja, não tem como você fazer os cálculos e ver para onde você vai. Não tem. Se você fizer qualquer tipo de cálculo aqui, somando, subtraindo, dividindo ou multiplicando, aumentando, só está aumentando a sua ida ao inferno. Porque por você mesmo, você não alcançará esse padrão de Deus. Por isso que Paulo fala que nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Parece até redundante, né? Porque graça é presente. Graça é dom. E Paulo está falando, justificados gratuitamente por sua graça. Meus irmãos, algo que nós precisamos destacar aqui, que é muito importante, é que pelo fato de ser gratuita, não significa que essa graça foi barata, ou que essa graça não tem valor. E infelizmente, muitos por aí, muitos púlpitos estão justamente barateando essa graça. Venha, Deus está de braços abertos para te receber, venha. Deus está sofrendo, enquanto você não disser que aceita Ele, Deus está sofrendo. Aceita aí, meu irmão, aceita o bichinho aí. É assim, barateado a graça. Deus nos dá essa graça, Deus nos dá gratuitamente, não porque ela foi barata, mas ela custou muito caro. A humilhação, a morte de Jesus Cristo, ela custou muito caro, sangue muito caro, de alguém que não é pecador, de alguém que não merecia. Então, esse sangue, essa graça, ela é muito cara para alguém desprezar. Então, como que alguém pode afirmar que a graça de Deus é irresistível? Como é que alguém pode afirmar, dizer que quando a graça de Deus toca no ser humano, ele pode dizer não? Será que Deus permitiria Cristo derramar o seu precioso sangue por aqueles que desprezariam o seu sangue? Deus não iria permitir que as pessoas desdenhassem, desprezassem o precioso sangue de Jesus. E é por isso que Ele pagou o preço por todos os eleitos. Cada parte do sangue, cada pingo daquele sangue foi eficazmente derrubada e atingiu o seu objetivo. Como diz Lucas 19:10, para salvar aqueles que estavam perdidos. Para salvar aqueles que Deus escolheu antes mesmo da fundação do mundo, não porque alguém tinha mérito nisso, mas porque Deus, graciosamente, decidiu enviar seu Filho,
junto, Cristo Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, juntos, decidiram que Cristo Jesus viria para morrer, para derramar o seu sangue por suas ovelhas. Então, é uma graça gratuita, não por não ter valor, mas por ser impagável. Por isso que ela tem que ser gratuita. Porque ninguém consegue pagar, ninguém pode pagar essa graça. A gente pode imaginar uma pessoa com uma dívida enorme, uma pessoa com uma situação impossível de pagar. E cada vez que ele tenta quitar, a dívida parece que cresce. Não é assim com o nosso cartão de crédito? Tenta ficar sem pagar. Vai pagando partezinha. Se você não pagar todo ele, o que vai acontecer? No mês que vem vai acumular. Irmãos, quando alguém tenta ser salvo por suas obras, quando ele acha que está pagando alguma coisinha, ele está aumentando mais ainda a dívida dele. Nossa vida, nossa natureza, ela é pecaminosa. E por conta disso, a nossa dívida é o pecado. E não há nada que possamos fazer para pagar essa dívida por completo. Mas há o sangue de Jesus. O sangue de Jesus quita completamente essa dívida de uma vez por todas. E tudo que nós precisamos fazer é crer, confiar nele. Se você é crente, se você creu em Cristo Jesus, como você tem vivido a sua vida? Como você tem vivido como alguém que foi resgatado por um preço tão alto? Como tem sido a sua prática de vida? Como alguém que foi comprado por um alto preço? Verso 25. Esse Jesus a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Veja, meus irmãos, Paulo usa aqui uma linguagem do sistema sacrificial do Antigo Testamento. Ele usa essa linguagem justamente para explicar a obra de Cristo. Ou seja, Cristo Jesus, ele não apenas cobre o pecado, mas ele remove. Ele remove a nossa punição. Ele remove tudo aquilo que nos levava para a condenação eterna. Cristo Jesus tira de nós e é imputado a ele. Deus tira de nós nossa situação, tira de nós todos os nossos pecados e imputa a Jesus. Deus apresentou, meus irmãos, eu acho lindo esse momento quando Paulo fala que Deus apresentou Cristo como propiciação ou expiação. Propiciação significa satisfazer as exigências da justiça. No grego, significa exibir publicamente essa palavra. Quando a gente olha em termos bíblicos, significa satisfazer a exigência da ira de Deus. E talvez para alguns deve soar meio estranha essa frase, né? Satisfazer a justiça de Deus. E é estranho mesmo, porque não se prega muito isso. Porque quando a gente fala sobre ira de Deus, parece conceitos indignos de Deus. Imaginar um Deus que fica furioso e precisa ser apaziguado. Meus irmãos, nós não podemos evitar palavras como essas, ensinos como esse, porque são ensinos bíblicos. Não são ensino dos homens. Deus coloca o pecado e o mal sob o seu julgamento. E ele declara ira sobre o pecado. Ele declara ira sobre o pecador. Não é isso que nós vimos desde o capítulo 1. A sua ira é manifesta sobre todos aqueles que... Ele não fala, a sua ira se manifesta contra o pecado tal. Não. Todos aqueles que vivem dessa forma. É isso que nós temos visto desde o capítulo 1. Deus está irado contra o pecado. Contra todos aqueles que pervertem
a verdade, que não vive de forma santa, pura e justa. A ira de Deus é derramada. Meus irmãos, no mundo pagão, as pessoas sacrificam o que podem para conseguir o seu objetivo, para conseguir aquilo que eles querem. Eles fazem sacrifícios, e fazia-se muito na época de Paulo ali, eles faziam justamente para apaziguar a ira dos seus deuses. Eles faziam sacrifícios, seus rituais. Quem já assistiu séries e filmes, né, daquela época, de séculos atrás, vão ver o quanto isso era comum na sociedade. Você tentar fazer sacrifícios para apaziguar seus deuses. Só que no Evangelho nós vemos algo totalmente estranho aos olhos do mundo. Deus, em seu amor que nós não merecemos, faz algo extraordinário. Olha o que Paulo diz. Deus apresenta como propiciação. Deus agiu. É Ele, exclusivamente Ele, quem agiu primeiro. Meus irmãos, veja, qualquer religião, o homem procura fazer algo, fazer algum tipo de sacrifício para agradar seu Deus. E às vezes, até mesmo dentro de religiões chamadas cristãs. As obras, os homens tentam fazer algum tipo de sacrifício para agradar a Deus, para apaziguar a ira de Deus, para, pagar os seus pecados. Os homens tentam fazer algo para alcançar algo, e ele precisa entregar aos seus deuses algo para ser apaziguado. Só que no plano da redenção, no Evangelho, nós vemos que Deus não exige nada do homem. Veja, por que Deus não exige? Porque o homem não vai poder pagar. Porque o homem não vai poder dar nada para Deus. O amor, a ideia, o propósito, a iniciativa, a dádiva, tudo vem de Deus. É Deus agindo. Ele quem faz a apresentação do sacrifício. Veja, foi eu e você que fizemos uma apresentação do sacrifício. Deus, Ele apresenta o sacrifício. É Ele que faz a propiciação. Olha que ato maravilhoso, meus irmãos, que eu e você temos que dar toda a honra, toda a glória somente a Deus. Louvado seja Ele por esse ato maravilhoso. Cristo foi dado como nosso substituto. Ele toma sobre si a ira que nós merecíamos pagar. A penalidade que estava sobre nós, que era a nossa culpa. Deus derrama tudo isso em Cristo Jesus para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Deus nunca deixa de lado a sua santidade para nos salvar. Deus nunca deixa de lado a sua justiça. Ele exige que o pecado seja punido. Por isso Cristo tinha que morrer. Porque segundo Deus, a propiciação precisava ser feita. O pecado deveria ser punido. E nossos pecados foram punidos em Cristo Jesus. Cristo assume essa consequência. Ele leva sobre ele os nossos pecados. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso que Cristo fez, pode fazer parte da nossa vida. Como? Mediante a fé. É o que Paulo está falando. A fé é o tema aqui que define o capítulo 3, capítulo 4. Essa palavra, ela aparece 17 vezes nesses dois capítulos. Porque Paulo quer demonstrar que não há nada que nós possamos fazer para obter a salvação em Cristo, a não ser ter fé somente nele. A fé define como o pecador arrependido se apropria dos efeitos da morte de Cristo. Você entende que a morte de Cristo foi o único meio, é o único meio para satisfazer a justiça de Deus, para te trazer salvação,
para te trazer reconciliação com Deus. Você compreendeu isso? Esse é o fundamento sobre o qual Deus justo pode justificar aqueles que são injustos, sem comprometer a sua injustiça. Afinal, na sequência do texto, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja, meus irmãos, a cruz demonstra que Deus é justo, porque Deus puniu o pecado em Cristo. E ele também é justificador, porque ele oferece, então, o perdão a todos aqueles que crê. Deus fez isso, mais uma vez Paulo destaca, ou seja, uma obra exclusiva de Deus sendo manifesta. E ele fez com um propósito, Paulo diz aqui, manifestar a sua justiça. Ele provou a sua justiça. Como que ele prova a sua justiça? Adiando aquele julgamento merecido por aqueles que pecaram contra eles, aqueles que pecaram antes de Cristo. Deus não os puniu. Isso está de acordo com Atos 17:30, que diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Veja, aqui está o contraste com a modificação que ocorreu na economia da graça de Deus. Porque quando ele diz agora, aqui em Atos, agora ele está notificando os homens que todos, em toda parte, devem se arrepender. Sem o arrependimento, não há justificação. Sem arrependimento, sem fé em Cristo Jesus, não há mudança de vida. Então ele não leva em conta todos aqueles pecados por causa da obra de Cristo, que vai redimir, que redime. No Antigo Testamento, Deus adiou o julgamento dos pecados, mas a cruz de Cristo mostra que Deus nunca ignorou esses pecados. Sua justiça foi plenamente satisfeita na obra de Cristo. Então veja, meus irmãos, embora os salvos do Antigo Testamento eles não terem conhecido o Calvário, Deus sabia que Cristo morreria. E Deus imputou a obra de Cristo quando eles creram no Senhor. Não é isso que nós vemos lá em Gênesis, em Êxodo? Deus, a Bíblia mostrando que Abraão lhe foi imputado justiça porque ele creu. O período do Antigo Testamento foi um tempo de tolerância divina. Durante pelo menos 4.000 anos, ele reverte agora seu julgamento sobre o pecado. Na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho para levar todos esses pecados sobre si. Eles foram salvos pelo preço que seria pago. E nós somos salvos pelo preço que foi pago. Ou em outras palavras, verso 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Por isso, Paulo fala, olhando para trás, todos aqueles que morreram antes de Cristo são salvos por meio da obra de Cristo. Todos aqueles que estão hoje, no tempo presente, olham para trás e são salvos por Cristo. O efeito da morte sacrificial de Jesus, ele alcança a antiga aliança, assim como a nova aliança. Toda a história da humanidade, tanto antes quanto depois, o evento central é o da cruz. Tudo aponta para o sacrifício expiatório de Cristo Jesus como base da nossa salvação. Você acredita, você confia que essa cruz pode perdoar os piores pecados da humanidade? Essa é a verdade. Cristo transforma completamente um injusto, um pecador, dos piores dos pecadores,
em santos, em justos, em salvos. Então, meu irmão, não tem pecado que você tenha cometido que não pode ser perdoado por Jesus. Na sua história de vida, tem coisas que só você sabe, só você diante de Deus, e muitas vezes isso fica te ferindo, fica te incomodando. Mas veja, a cruz de Cristo tem o poder eficaz de te tornar justo diante de Deus, independente daquilo que você fez. E esse é o resumo do que nós vimos até aqui, que Paulo vai dizer, a fim de que o próprio Deus, veja, está resumido mesmo. Paulo resumiu em praticamente uma frase, a fim de que o próprio Deus seja justo, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo, Deus é santo, Deus não pode ignorar o pecado. A sua justiça exige que o pecado seja punido. E o sacrifício de Jesus, ele cumpre exatamente isso. Ele cumpre essa exigência. Pois ele leva sobre si todos os pecados da humanidade. É o que Isaías 53:5 diz. E assim, meus irmãos, a justiça divina, ela é satisfeita. Por isso que Paulo diz, Deus justo. Mas ele fala também que Deus é o justificador. Ou seja, apesar da sua justiça, Deus é amoroso, misericordioso, gracioso, oferece perdão, reconciliação. Ele justifica, nós já vimos na pregação passada, ele declara justo aquele que coloca a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, isso significa que por meio da fé, os méritos de Cristo, quem Cristo é, tudo isso agora são creditados ao pecador, permitindo então que eu e você sejamos aceitos diante de Deus, por causa dos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Por isso que Deus, ele é justo, mas ele é o justificador também. E justificador daquele que tem fé em Jesus. A condição para receber essa justificação é a fé em Jesus Cristo. Isso não depende das obras humanas, isso não depende da observância da lei, mas de confiar no sacrifício e na ressurreição de Cristo. Isso é suficiente para a nossa salvação. Amém? Louvado seja Deus. Porque o que nós precisamos é confiar, depender totalmente da obra de Cristo. É Ele, por isso, não existe compatibilidade de obra humana. É sério que muitos querem disputar com a obra de Cristo? Vamos ver quem faz melhor a obra? Eu ou Cristo? É isso que estão fazendo. É isso que está sendo feito por aí. As pessoas tentando disputar as suas obras com as obras de Cristo. E sinto informar, você sempre irá perder. Porque a obra de Cristo foi aceita por Deus. A sua obra não será aceita. Paulo está falando isso desde o capítulo 1. Não há nada que você possa fazer, a não ser descansar e confiar na obra de Cristo. Meus irmãos, esse é o evangelho maravilhoso, que diz como Deus justifica os pecadores como um dom gratuito, um ato favor e merecido de Deus. Resumidamente, o que nós aprendemos aqui nessa passagem é vendo Deus nos convidando para refletir sobre a gravidade da nossa condição. Para a gente refletir sobre a beleza do plano da salvação. Mais do que um conceito teológico, a justificação pela fé nos chama a ter uma vida de humildade, de confiança, de gratidão pela proclamação do Evangelho, por aquilo que Cristo fez. Você já reconheceu Cristo como seu único e suficiente Salvador? Amém se você fez isso. Faça isso hoje se você não fez. Deposite toda a sua confiança aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Se você já tem Ele como Senhor e Salvador,
Como que você tem demonstrado a sua gratidão a Deus por essa graça que alcançou a sua vida? Tem algumas coisas que nós podemos fazer, e eu quero concluir aplicando, que a gente aplique isso na nossa vida diária. Primeiro, reconhecendo a nossa total dependência de Deus. Esse texto nos lembra todos os dias que todos nós, sem exceção, somos pecadores, somos incapazes de alcançar a justiça por meio dos nossos esforços próprios, por nossa própria ação. Não conseguimos, nós nunca vamos conseguir. Reconheça que você está diante de um Deus justo, de um Deus puro, que exige uma justiça perfeita e ela só será encontrada em Jesus Cristo. A teologia reformada enfatiza muito o sola fide, que é somente pela fé. Ou seja, isso nos chama a confiar exclusivamente na obra de Cristo para a nossa salvação. Isso nos chama a rejeitar completamente qualquer tentativa de misturar fé com obras, fé com qualquer coisa que nós possamos achar que é meritória, como base para a nossa aceitação diante de Deus. Somente a fé rejeita tudo isso. Somos chamados a ter gratidão pela graça, a graça que nos alcançou. Você vive de maneira que honra o preço pago ali na cruz por você. Lá em Filipenses nós aprendemos, quando Paulo fala, você é digno da salvação que foi recebida? Será que nós estamos vivendo de forma digna daquilo que nós recebemos? Da graça que nós recebemos? E também aprendemos nesse texto que a salvação é oferecida a todos que creem sem distinção. E para crer, precisa ouvir o Evangelho. Para se crer, precisa ser anunciado o Evangelho. Meus irmãos, isso tem que nos encorajar a pregar o Evangelho de forma ampla, dentro e fora de tempo, anunciar boas novas. Porque é por meio do Evangelho que Deus trará, aplicará essa justiça àqueles que estão perdidos. E vamos viver de forma honrosa, que honra essa graça que nos alcançou. Responda de forma honrosa aquilo que Deus fez na sua vida. Faça isso de forma diária. Porque, mais uma vez, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Devemos viver de forma que honra e agrada a Deus. Vamos orar? Senhor, seja exaltado o teu santo nome. Só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pelo grande feito realizado há 2000 anos atrás, por cada um de nós ali na cruz, Pai. Senhor, não há nada em nós, não há nada em mim, não há nada em cada um aqui, Deus, por mais bom que seja aos nossos olhos, que possa agradar ao Senhor. Por isso nós te louvamos por Cristo Jesus, porque viveu aqui, cumpriu toda a sua lei, cumpriu toda a sua vontade de forma pura, perfeita, santo, imaculado. Levou os nossos pecados, os piores pecados, Deus, que essa humanidade pode cometer, as maiores atrocidades, toda a depravação nossa, dos nossos pensamentos, das nossas ações, tudo isso estava ali na cruz, na morte de Jesus. E cada um dos nossos pecados, aqueles cometidos, aqueles que ainda vamos cometer, todos eles foram levados na cruz. Nós te louvamos porque o Senhor imputa a nós a justiça de Cristo, a perfeição, a pureza de Cristo.
É exclusivamente isso que nos dá a garantia de que viveremos eternamente com o Senhor ali no céu. Louvado seja o teu nome. Toda honra, toda glória, somente a ti. Se há alguém aqui, Deus, nessa manhã, que não conhecia o Evangelho do Senhor, que não conhecia o meio pelo qual se obtém a salvação, que hoje, Deus, está sendo transformado pelo Santo Espírito, que o Senhor aplique a verdade no coração, que brote, Deus, essa semente no coração, e que essa entrega seja verdadeira, que essa entrega seja, Deus, completamente, totalmente dependente somente do Senhor. Assim te louvamos, Deus, te engrandecemos e damos toda a honra e toda a glória somente a ti. Em nome do teu Filho amado Jesus que nós oramos. Amém.